como se desafiar e crescer de verdade. Eu gosto muito da ilustração da espada, que para ela desempenhar bem o seu papel, para ela cumprir com a sua função que ela foi designada, ela precisa passar ali pelo fogo, pelas marteladas, para ela se tornar uma boa espada. Ela precisa ser forjada. E eu acredito que na nossa vida nós também precisamos passar por uma forja para atingir a nossa melhor versão, para nós conseguirmos despertar todo o nosso potencial, a nossa capacidade, para a gente conseguir desenvolver a nossa coragem e vencer o medo diante das situações. Eu acredito muito que o desconforto ele vem para somar na nossa vida, ele vem para nos fazer crescer. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, como usar esse desconforto de uma forma produtiva, como uma oportunidade para ir além, para atingir ainda mais o seu potencial. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui eu falo sobre desenvolvimento, sobre como tirar os seus sonhos do papel. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí também para não perder os próximos vídeos. E quando nós ficamos na nossa zona de conforto, fazendo apenas aquilo que nós já estamos muito bem acostumados, aquilo que já temos muitas experiências, que já é bem conhecido no nosso dia a dia, nós já sabemos muito bem como lidar com essas situações. Agora, quando a gente encara algo novo, um desafio, isso nos leva a novos aprendizados, nos força a aprender novos conceitos, novos conhecimentos, novas habilidades são desenvolvidas, porque nós estamos numa situação diferente. Nós saímos daquele modo automático onde nós já sabemos como fazer muito bem ali as nossas tarefas do dia e precisamos aprender como fazer aquela nova tarefa. O que nós precisamos desenvolver nessa situação? Isso nos leva a um autoconhecimento, porque nós saímos desse modo automático em que só vamos reagindo sem pensar, e nós temos que pensar como que vamos fazer, como que vamos agir diante daquela situação, como estamos nos sentindo naquele momento. Então, isso nos leva a um autoconhecimento, a entender o que nós precisamos ainda desenvolver na nossa vida, o que precisamos estar crescendo, quais são os pontos que precisamos melhorar, quais são as competências que ainda nos faltam. E esse desafio, essa arte do desconforto produtivo, ela pode acontecer de duas maneiras. Uma delas é aquela forçada, em que surge uma circunstância na sua vida e você é impelido a estar resolvendo aquela situação, a buscar soluções, a aprender coisas novas, a se desenvolver. Às vezes é uma questão de um desemprego, que você ficou sem emprego, um negócio que não deu certo, uma dificuldade que surgiu na sua vida, seja financeira, uma dificuldade de saúde e assim por diante. Algo que aconteceu ali que te levou a você ter que se desafiar de uma maneira forçada. Se já aconteceu isso na sua vida, aproveita, deixa um like, que aí eu sei que você se identificou aqui com esse tema, porque eu tenho certeza que já aconteceu em algum momento da sua vida uma situação que te forçou a ir para esse desconforto, a sair da sua zona de conforto, a sair daquela bolha ali onde você sabe muito bem o que fazer e você teve que lidar com novas situações. Agora, existe uma outra forma de você estar se desafiando, para você estar preparado justamente para essas situações em que você é forçado, que você não tem outra alternativa quando isso surge na sua vida. A outra maneira de você estar se desafiando é de forma intencional. E quando você se coloca de maneira intencional, numa situação desconfortável, isso te fortalece, isso constrói a sua coragem, constrói habilidades para você estar mais preparado para quando acontecer algo no seu dia a dia que está fora do seu controle, que te coloque nessa situação desconfortável. Ou seja, você se fortalece para encarar outros desafios.
Então não fique esperando a vida te desafiar. É sobre isso que eu quero aqui me aprofundar nesse vídeo. Se coloque em situações que vão exigir um pouco mais de você. Um ambiente, faça um curso ali para você estar se desafiando, um workshop, para você estar fazendo networking com outras pessoas. Saia da sua zona de conforto, se coloque em situações, fala em público para treinar mais a sua habilidade de comunicação, de interação com pessoas. Quando eu criei meu grupo no Whats, a ideia inicial era apenas eu compartilhar minha aula sobre procrastinação. Só que conforme as semanas foram passando, eu acabei ali compartilhando muitos outros materiais, porque eu percebi essa necessidade de estar ali toda semana compartilhando um material exclusivo para ajudar as pessoas do grupo a realmente destravarem, a se organizarem no seu dia a dia e conseguirem tirar os seus sonhos do papel. Aliás, se você não faz parte do grupo, eu quero te convidar para participar. Eu sempre deixo o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, porque além dessa aula de procrastinação, onde eu me aprofundei, onde eu trouxe técnicas, desafios para você sair da estagnação, toda semana tem um material lá exclusivo que vai te ajudar a sair da estagnação. E quando eu falo de se desafiar de maneira intencional, é de uma forma controlada, que você não precisa se expor. Por exemplo, se você quer treinar a habilidade de falar em público para 5.000 pessoas de cara, você pode se colocar ali numa situação para falar para 5, para 10 pessoas de uma maneira gradual. Você vai aos poucos se desafiando em pequenas coisas do seu dia a dia a fazer algo que normalmente você não faz. Pequenos passos, é isso que eu trabalho muito no meu processo de coaching. Eu sempre estou ali buscando desafiar as minhas clientes a cada semana, elas avançarem um pouquinho mais, a elas irem além para justamente estarem despertando todo o seu potencial, toda a sua capacidade. Nós temos uma capacidade enorme, só que nós não nos colocamos em situações para aproveitar toda essa capacidade que nós temos. Nós ficamos lá na nossa bolha, da zona de conforto, acomodados, paradinhos ali, sem se desafiar, sem buscar avançar, ir além daquilo, testar coisas novas, pensar diferente, buscar enxergar as situações de outros ângulos. Quando eu ia criar aqui o meu canal no YouTube, eu relutei por um tempo, porque eu sabia que seria desafiador toda semana estar aqui trazendo conteúdo sobre desenvolvimento, sobre como alcançar seus objetivos, como ser mais disciplinado, procrastinar menos, todos esses assuntos que envolvem a área do desenvolvimento, que nos ajudam a avançar na nossa vida. Porque eu também não posso aqui toda semana sempre falar a mesma coisa. Eu preciso trazer conteúdos diferentes, com ângulos diferentes, com abordagens diferentes. Por mais que eu esteja falando sobre esses assuntos aí, sobre esse nicho de assuntos, eu preciso trazer coisas novas, coisas diferentes. Só que tudo começou gravando um vídeo de 4, 5 minutos, depois eu fiz 8 minutos, 20 minutos, eu fui gradualmente aumentando o tamanho dos meus vídeos, conforme eu ia estudando, conforme eu ia melhorando cada vez mais o meu repertório, a minha capacidade, os meus conhecimentos. E aí quando eu falo de se desafiar de maneira controlada, é muito mais fácil eu chegar aqui e gravar um vídeo do que eu ir partir direto, já iniciar fazendo uma live ao vivo. Um vídeo de 4, 5 minutos é muito mais fácil, mais tranquilo, mais controlado. E aí chegou um momento que eu percebi que para mim continuar nessa sequência, eu precisava estudar cada vez mais. Então, o desafiar não é só aprender coisas novas, mas você também fazer mais daquilo que você já faz muitas vezes. Eu tinha o costume, sim, de estudar, mas não de uma forma tão constante todos os dias. E aí, esse ano, eu me desafiei a realmente pegar todos os dias um livro na mão, sentar, ler ali por alguns minutos, fazer um resumo, me aprofundar em assuntos, para estar trazendo conteúdos aqui cada vez melhores. Então, se a gente parar para observar, não é só em relação ao intelectual
que esse desafio me ajuda, mas em desenvolver a disciplina. E quando você desenvolve uma habilidade em uma área da sua vida, você consegue replicar para outras áreas. Eu consegui desenvolver a disciplina na leitura de todos os dias, de estar ali sempre estudando um pouquinho a cada dia. E agora eu comecei essa semana passada até a aprender violão, me desafiei mais uma vez. Era algo que eu já gosto, eu acho muito bonito. E eu até tinha tentado aprender na minha adolescência, mas eu acabei não evoluindo, eu não tinha disciplina necessária. Mas agora comecei, vamos ver o que vai dar, o quanto que eu vou conseguir aprender disso, porque eu confesso para vocês que o meu maior desafio era em relação à coordenação motora realmente. Eu não sou tão habilidosa assim, mas eu percebi que na prática o maior desafio que eu estou tendo ali, o que mais está sendo estimulado é o meu foco, a minha concentração, porque eu preciso fazer 2 movimentos diferentes ao mesmo tempo. E para isso eu preciso estar muito bem concentrada ali no que eu estou fazendo. Eu não posso estar pensando em outras coisas, senão eu não consigo. Então, quando a gente se desafia, nunca é em relação somente àquela habilidade ali inicial que nós pensamos. É um conjunto de habilidades que nós estamos desenvolvendo. E aí você começa pequenos passos e vai progressivamente aumentando o tempo, a intensidade, a frequência. Porque se está sendo desconfortável, se está sendo desafiador, se o processo está sendo de alguma forma doloroso, você está no caminho certo, você está no caminho do crescimento, você não está estagnado. Porque se você ficar estagnado, parado ali, sempre fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, pensando da mesma forma, vendo as mesmas coisas, você vai perdendo a sua capacidade. Foi isso que eu percebi e que me levou a buscar estar estudando todos os dias. Porque eu estava ali sentindo a falta de ampliar o meu repertório. Só o que eu sabia naquele momento não era o suficiente. Eu precisava ir além, eu precisava me aprofundar muito mais. É que nem aquela frase clássica: se você não está estimulando o seu músculo, ele está atrofiando. Se você não está estimulando o seu cérebro, o seu conhecimento, as suas habilidades, elas estão atrofiando. E é só através do desafio que você estimula a sua capacidade intelectual, a sua capacidade física e assim por diante. O que eu quero passar aqui para vocês nesse vídeo é: não fique esperando a vida te desafiar, surgir uma situação aí que você vai ser obrigado a lidar. Se coloque em movimento antes, que aí você já vai estar muito mais preparado para quando surgir essas situações. Porque sim, em algum momento a vida vai te desafiar, vai acontecer alguma situação e você vai precisar lidar com ela, mesmo sem você saber o que fazer. Você vai precisar buscar soluções, você vai precisar ser criativo naquela situação ali para conseguir resolver. Aliás, me conta aqui, qual que vai ser o desafio? O seu desafio a partir de hoje? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber. Porque esse ano eu me desafiei a ler mais, a aprender violão. E eu também aqui, nas próximas semanas, vou estar lançando um guia que vai te ajudar a organizar a sua rotina. Eu quero disponibilizar aí as minhas planilhas que eu utilizo aqui para organizar a minha vida pessoal, profissional, os meus negócios, planilhas que realmente me ajudam. Então, me acompanhe aqui nos próximos vídeos que eu vou estar revelando mais informações. Por enquanto é só isso. Nos próximos vídeos aí, quando tiver mais organizado, eu compartilho mais com vocês. Porque é algo que eu sempre falo para as minhas clientes, que nós não precisamos sair revolucionando toda a nossa vida numa única vez, numa única semana. Tudo que nós precisamos é se dispor a um pouquinho, a se desafiar aqui, a desafiar ali. É um curso que eu faço, é uma atividade física que eu começo, é uma alimentação mais saudável que eu busco ali em algumas escolhas do meu dia a dia, e tudo isso vai se acumulando, vai acrescentando, eu vou me fortalecendo, eu vou consolidando esses novos hábitos, e aí eu posso sim, com o tempo, estar crescendo cada vez mais. E a melhor forma de você começar a se desafiar
a realmente buscar o seu crescimento é dessa maneira controlada, com pequenas ações no seu dia, para você focar e buscar justamente a sua melhor versão. Porque sem desconforto não existe crescimento. Sem dor não existe crescimento. Não existe evolução. Não existe ir além. Não existe você utilizar todo o seu potencial. São os desafios que nos despertam para a gente ir além, para a gente realmente acessar toda a nossa capacidade. Porque se você não está crescendo, você está paralisado. Você está parado ali no mesmo lugar. E cuidado para você não ficar estacionado na sua vida. Que vai chegar um momento que você vai olhar para trás, vai perceber e acabar se arrependendo de não ter avançado, de não ter buscado esse crescimento. Porque quanto mais você fica parado, mais difícil é você se movimentar depois, é você sair dessa estagnação e avançar. Porque você vai se acostumando e vai se consolidando esse hábito de estar parado, ao invés de estar buscando sempre crescer, buscando sempre novos desafios, mesmo que sejam pequenos. E tem um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre um hábito que pode estar destruindo seus sonhos, que muitas vezes nós cometemos, até mesmo sem perceber. E eu vou deixar aqui para você continuar assistindo, que ele vai te ajudar. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo aí com um amigo, esteja abençoando a vida dele. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!